Boa tarde, queridos irmãos, irmãs. Sejam todos muito bem-vindos à nossa 12ª Jornada Espírita da Sociedade Espírita Caminho de Luz. Que nós possamos todos desfrutar desse ambiente virtual de amparo que a espiritualidade amiga nos preparou. Que neste momento nós possamos estar envolvidos em muita paz e tranquilidade. Antes de nós iniciarmos a programação, gostaríamos de agradecer imensamente a Dr. Bezerra de Menezes, pois amanhã, dia 29 de agosto, é celebrado seu aniversário. E Dr. Bezerra de Menezes é o mentor de nossa casa. Dr. Bezerra também foi conhecido como médico dos pobres. Foi um enviado de Jesus por Ismael para que pudesse semear o nosso coração, em cada coração aqui, o amor. No Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Para iniciarmos as nossas atividades, gostaríamos de convidar Maurício Keller, do grupo Arte Nascente, para nos envolver na vibração com as músicas Tudo é Amor, Grata a Vida e Dê uma Chance à Vida. Tudo é amor. Você está aqui, já parou para pensar? Por que tantas mazelas, diferenças entre nós? Se Deus é tão perfeito e sequer jamais errou, como tudo se explica na justiça universal? Quero crer que colhemos o que plantamos nas eras sem fim, que nascemos e vivemos sim, e morremos pra renascer. Quero crer que a vida além continua sempre a existir, que todos os que se foram vivem felizes perto de nós. Até mesmo a dor, tudo faz crescer, moldar a nossa luz. Tudo é amor, até mesmo a dor, tudo faz crescer, moldar a nossa luz. Amor. Canção Grata a Vida. Grata a vida que me faz crescer, com a linda amizade que me faz ver, que da mão que me sustenta em pé, nunca cobrou ato, somente fé. Quando você se afasta
você vem com o seu coração e me mostra que a vida é doação. É doação, é doação. Você vem com o seu coração e me mostra que a vida é doação. É doação, é doação. Afasta de mim, sempre escura a ilusão de pensar no fim. Mas você vem com o seu coração e me mostra que a vida é doação. É doação, é doação. Afasta de mim, sempre escura a ilusão de pensar no fim. Mas você vem com o seu coração e me mostra que a vida é doação. É doação, é doação. Canção Dê uma Chance à Vida. Mudo querer respirar lá no seu quente ninho, a luz também enxergar, um coração que quer crescer, um sentimento por expandir, de quem vem nascer pra mamãe chorar e sorrir, sorrir, oh, oh. Sorrir, oh, vem criança, vem surgindo com a divina beleza de viver. Vem criança, vem chorando e no colo junto ao seio emudecer. Vem criança, vem sorrindo, alegre por de novo renascer, renascer. Viver, renascer e crescer. Mamãe, eu te quero sentir, me eduque, quero evoluir. É nosso destino irreversível, a gravidez é compromisso.
alegre por de novo renascer, renascer e viver, renascer e crescer. Renascer e viver e crescer. Renascer e viver e crescer. E crescer, laia, laia, laia. Belíssimas músicas. Gratidão, Maurício. Que nós possamos realmente ser gratos à vida, gratos a essa oportunidade de renascer e viver, de renascer e crescer. E lembrando sempre de que tudo é amor, inclusive a dor. Neste momento, nós convidamos nossa irmã Maria para proferir a prece inicial. Boa tarde a todos. Vamos nos preparar neste momento para a prece inicial da nossa 12ª Jornada Espírita. E nesse momento possamos elevar o nosso pensamento a Deus e a Jesus, fechando os nossos olhos, absorvendo todas essas vibrações, essas sintonias de amor que nós estamos recebendo nesse momento. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, agradecemos, Senhor, por mais esse momento, por mais essa oportunidade de estarmos aqui em busca dos conhecimentos de Jesus e que possamos ter a sabedoria e absorver-los, estes ensinamentos, em nosso dia a dia. E também, Senhor, pedimos por todos aqueles irmãos que nesse momento necessitam dessas vibrações, dessas emanações, que eles possam ser envolvidos também, onde quer que eles estejam. Que essas vibrações possam nos fortalecer e acalentar os nossos corações. E envolvidos nesse momento, nessas vibrações tão benéficas e salutares, nós possamos, Senhor Jesus, agradecer por todas as bênçãos que temos recebido. Que a luz de Jesus esteja com todos e neste momento, Senhor Jesus, damos graças a Deus por tudo, Senhor. Que assim seja, ó Pai, que assim seja. Prosseguindo com a nossa programação, convido todos vocês a desfrutarem da palestra preparada por Maíse Braga. Maíse é oradora e divulgadora da doutrina espírita desde muito jovem. Vamos aproveitar esse momento único para refletir sobre a nossa reforma íntima e sobre o amor e a dor. É com você, Maíse. Queridos amigos, participantes da 12ª Jornada Espírita, intitulada O Amor e a Dor. Reunidos estamos para falar um pouco sobre duas coisas, duas situações, na verdade, dois sentimentos que parecem tão diferentes, mas que estão tão relacionados em nossa vida. E nos cabe pensar em encontros como esse, como é que nós estamos nos portando, como é que o nosso coração está vivendo essas duas situações ao longo da nossa existência. Me recordo de uma jovem Dulce. Na verdade, ela tinha um nome enorme, pomposo, de família rica,
importante. Como toda jovem daquela época, o seu pai já havia determinado, desde que ela era muito menina, como seria o seu futuro. Ela se casaria com o filho do melhor amigo do seu pai. Os dois eram amigos desde a juventude e sempre ansiaram unir as duas famílias. E, para a sorte dos dois, um tinha tido um filho homem e o pai de Dulce a tinha tido. Então programaram. Quando chegasse a hora, os dois se casariam. Naquela época, não havia o que falar. Os pais determinavam isso. E, claro, combinavam por carta, para que, enfim, oportunamente, os dois jovens se conhecessem. Entretanto, havia uma afinidade grande entre o pai de Dulce e ela. Ele, numa deferência, a chamou para conversar e contou que o seu futuro estava decidido. Ela se casaria com o filho do melhor amigo dele. Ela disse a ele que isso não aconteceria, porque era seu desejo tomar o hábito, tornar-se freira e dedicar toda a sua vida à prática do bem, seguindo os passos de Jesus. Foi um choque. A filha nunca lhe negara nada, nunca lhe desobedecera. Mas logo naquela primeira conversa ele percebeu que seria difícil fazê-la mudar de opinião. E foi o que aconteceu. Ao longo dos meses, ele usou todos os argumentos, mas ela, convicta, inteligente, nobre, equilibrada, sabedora do desejo de sua alma, disse em todas as ocasiões que não mudaria de ideia. E, para a tristeza do pai, que sabia muito bem que viveria a dor de perdê-la, porque naturalmente ela deixaria a casa e tomaria o hábito e viveria para os órfãos, para os velhinhos, mas não mais para a família, não lhe daria netos. Enfim, o seu sonho de pai estava frustrado. Entretanto, ele amava demais a filha e, percebendo que nenhum argumento a demovia, escreve longa carta ao amigo. Fala da amizade que unia os dois, que nada abalaria até o último dia de suas vidas a afinidade que possuíam. Entretanto, em determinado momento, quase ao final da carta, ele tem que dizer: quanto a Dulce, infelizmente, ela já decidiu. Ela traçou o próprio destino. Tentei tudo, meu amigo. Não pude convencê-la. Ela vai seguir a vida religiosa. E foi isso que irmã Dulce fez. E numa trajetória iluminada, tão iluminada, que fez com que toda a Bahia, o Brasil e o mundo a conhecesse, há pouco tempo o Papa a torna santa. Porque ela não foi simplesmente alguém que amou a tarefa que escolheu. Ela viveu a tarefa que escolheu. E nunca se arrependeu de haver contrariado o pai, que ela amava tanto, mas que naturalmente acabou entendendo e a perdoando, porque os dois se amavam como pai e filha. E mesmo com a dor de vê-la partir para a vida religiosa, ele sabia muito bem que era o destino que ela havia escolhido. Portanto, só na história de Irmã Dulce, no primeiro momento, temos amor e dor juntos. O amor que ela sabia muito bem que espalharia e que dedicaria a todas as obras que suas mãos pudessem tocar, e a dor que ela sabia que estava dando ao pai, de não lhe dar netos, de não fazer mais parte da sua vida, embora fosse sempre para ele uma filha amada. No fundo, há sempre um momento em nossa vida em que amor e dor se entrelaçam. E nós, espíritas, que gostamos tanto de dizer que somos profundos conhecedores
da vida além da morte, das circunstâncias que unem as criaturas na Terra e até no mais além, precisamos rever muitas vezes as nossas convicções. Porque afirmamos amar, mas quando contrariados, tudo parece cair por terra. Afirmamos estar sempre preparados para as tarefas de amor, mas somos os últimos, muitas vezes, portas adentro da casa espírita, em aceitar algo que possa beneficiar a muitos. Estamos sempre ou muito jovens, ou muito ocupados, ou muito cheios de problemas, ou infinitamente envolvidos em situações dolorosas ou felizes que nos afastam do bem. Nós muitas vezes nos esquecemos que foram os sacrifícios que os primeiros cristãos fizeram, inclusive os apóstolos, que tornaram o cristianismo o que ele veio a ser. Porque não era simplesmente uma teoria, era simplesmente a prática do amor verdadeiro que Jesus havia preceituado. E isso tornou o cristianismo diferente de qualquer outra doutrina que pudesse existir no mundo. Isso fez com que os cristãos fossem para os circos e se tornassem mártires em meio às feras, sem medo, porque tinham certeza de que continuariam a viver além da matéria. O Chico gostava de pensar como seria se hoje, naquela época, porque o Chico já tem quase 20 anos de desencarnado, quando ainda mais moço ele dizia: imaginem se houvesse de novo a perseguição que os cristãos enfrentaram. Se fôssemos lançados às feras, como seria? Quantos de nós realmente ficariam na linha de frente? Mas ele lembrava sempre que existiam algumas feras que nós precisávamos vencer. Orgulho, egoísmo, vaidade, nossas pretensões tão malucas sobre o que nós achamos que é melhor para nós, quando a vida muitas vezes nos aponta outros caminhos. E quando a dor surge, meu Deus do céu, muitas vezes afirmamos, apesar de conhecedores do processo que a dor encerra, que ela caiu na casa errada, que ela atingiu o coração errado, porque nós não merecemos. Porque, afinal de contas, nós fazemos tantas coisas pelos outros. Como é que chegou a nossa hora de sofrer? Conheci muitos espíritas assim, ao longo dos quase 50 anos em que faço palestras. E, obviamente, estavam todos enganados, porque a vida nos aponta sempre realidades. Se a dor não vem do passado para que possamos corrigir, nossa caminhada, ela é fruto e consequência de atitudes menos nobres que tomamos nessa vida mesmo. O chamado karma, de que nossos irmãos hindus sempre falam, nada mais é do que o juntar das consequências daquilo que impusemos aos outros e que retorna para nós. Sabemos todos, a vida são nossas escolhas. Jesus afirmou, inesquecível, que aquilo que fizéssemos ao nosso semelhante, fazíamos a ele mesmo. Mas estamos muitas vezes esquecidos disso. E quando a dor vem nos lembrar determinados compromissos, nós sempre achamos que não é justo para conosco. E há quem até se compraza em viver a dor, sendo vítima. Ah, eu não posso. Eu tentei ser bom, tentei fazer o bem, tentei seguir a doutrina espírita, mas as dificuldades são tamanhas que eu estou aniquilado. Estou sempre na posição de receber. Nunca posso doar. E aí, sempre costumo dizer, é como se você fosse a um banco onde você não tem um centavo guardado e pedisse um empréstimo. Por mais que as pessoas estejam conduídas
da sua situação difícil não poderão lhe emprestar nada, porque você não tem nada ali depositado. Não por outro motivo Jesus contou a parábola dos talentos. E há uma frase naquela parábola que sempre me impressiona. Então eu tive medo e escondi o teu talento. Porque no fundo, nós temos medo de ousar ser bons de verdade. Irmã Dulce não teve, como tantos que passaram pelo mundo, sempre dispostos a deixar uma mensagem de amor. Os chamados santos para a igreja nada mais são, dizia Emmanuel, do que aqueles que cumpriram o seu dever. Por isso, quando nós sofremos, em geral, temos a compreensão, se já lemos e estudamos doutrina espírita, de que somos o passado em forma de presente. E um dia, quem sabe, chegaremos a abrir aquela página tão linda do Evangelho onde está escrito: a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Quando nós estamos sofrendo, será que nós achamos mesmo que a dor é uma bênção que Deus nos enviou? Dificilmente. Mas um dia consideraremos assim. Não precisamos ir longe. Será que existe uma vida que mesclou mais amor e dor do que a vida de Francisco Cândido Xavier? Ele mesmo afirmava: se eu tivesse esperado um dia de saúde plena, de felicidade, de conforto físico real para fazer o meu trabalho, não teria trabalhado um dia. Porque quando Emmanuel surge em sua vida, mesmo sendo ele ainda tão jovem, já havia dificuldades físicas grandes no seu organismo, a ponto dos médicos que o examinavam terem desanimado o Chico. Ele achava que ia morrer jovem, porque as suas situações de saúde eram realmente graves. E ele ponderou isso com Emmanuel, dizendo que não poderia aceitar tal tarefa que Emmanuel propunha, gigantesca, porque a sua saúde não suportaria desde o início. E Emmanuel então disse a ele: mas você está esperando saúde para fazer alguma coisa? Vamos fazer, vamos seguir. Depois vamos ver como vai ficar. E é claro, em quantas e quantas ocasiões ele foi socorrido pelas forças maiores, principalmente pelo Dr. Bezerra de Menezes, a quem ele sempre pedia, com muita humildade, o término das suas dores, pelo menos naquele momento em que ele estava psicografando, em que ele precisava ir para o trabalho, porque ele precisava trabalhar também. Dali vinham os seus proventos. E ele geralmente não arriscava pedir a Emmanuel, porque Emmanuel dizia: não posso fazer nada. Ou então, tenha paciência. E não providenciava muita coisa. Dr. Bezerra sempre se comovia e tentava ajudar. Emmanuel, inclusive, várias vezes dizia a ele: o corpo tem suas próprias leis. Muitas vezes nós queremos te ajudar, mas não podemos. Imaginem Emmanuel dizendo a Chico Xavier: o corpo tem suas próprias leis. E quando nós temos um resfriado, já queremos que a solução apareça em horas, porque afinal de contas somos tão importantes para o trabalho que nós ainda estamos pensando se vamos fazer, em benefício do nosso semelhante. Por isso, quando nos reunimos, ainda que não presencialmente, para falar de amor e dor, é bom que olhemos para dentro de nós. É bom que olhemos para dentro da casa espírita que um dia o nosso coração escolheu. E ao passar essa pandemia, que o fim dela possa nos encontrar bem diferentes e melhores, sem dúvida nenhuma. Muito mais solidários, muito mais colaboradores, muito mais certos de que mais importante que tudo em nossas vidas é o trabalho no bem que nós pudermos realizar. Porque, sendo francos aqui entre nós,
Tudo em nossa vida pode mudar. Quem hoje diz que nos ama, amanhã pode não nos amar. Quem hoje vai ao nosso lado, amanhã pode seguir outros caminhos. Quem diz que não vive sem nossa companhia, amanhã pode encontrar companhia mais interessante. Mas o bem que você um dia fez a alguém ficou no coração desse alguém. E um dia, em alguma parte, esse alguém vai se lembrar de você. Talvez no seu momento mais doloroso. E por isso, de novo, amor e dor se encontram nas nossas horas complicadas. Tem uma frase de Emmanuel que eu gosto muito e que diz assim: o bem que fizeres em algum lugar será o teu advogado em toda parte. Quantas vezes, em horas difíceis, em que uma prece saiu do nosso coração pedindo ajuda, não foi a lembrança guardada de alguém que um dia, direto ou indiretamente, nós beneficiamos, que veio ao encontro do nosso pedido. Há muito tempo atrás, os espíritos contaram através do Chico a história de um homem horrível, rico, mas extremamente indiferente e egoísta. Ele estava bebendo num bar e viu um pequeno menino engraxate que olhava para ele como a pedir-lhe um pedaço do pão que ele mordiscava. Ele não pensou em comprar uma fatia de pão para o garoto. Ele nem imaginou que o menino podia ter amanhecido há muitas horas para estar ali engraxando os sapatos sem ter feito qualquer refeição. Ele esperou que o final do pão estivesse em sua mão e, com indiferença, o jogou no chão. O menino faminto pegou o pequeno pedaço que ele havia jogado no chão da rua e comeu. Passam-se os anos. Esse homem de rico nada mais tinha. Perdeu tudo. Os filhos o abandonaram, levando cada qual a sua parte. Ele, numa crise cardíaca, deixa o corpo e se vê numa escuridão profunda do outro lado da vida. Até porque nunca semeara para ninguém, em lugar nenhum, nenhuma luz. Passa-se o tempo, ele ali sem saber para onde ia, o que faria, onde ele estava, quase demente. Mas um dia, quase enlouquecido, se ajoelha no meio daquele escuro todo e pede a Deus, se é que Deus existia, que lhe desse alguma ajuda. Aparece então um espírito que esperava apenas isso, esse momento de dor profunda, para que ele se sentisse inclinado à prece. O recolhe, o leva a uma região de socorro no mundo espiritual. Passa-se mais tempo. Ele percebe claramente todos os erros que cometera e ansiava voltar à Terra para consertar. Mas havia um problema. Ele, de tal maneira, nunca havia deixado no coração de ninguém lembrança alguma, de gesto nenhum de bondade, que não havia ninguém que se lembrasse dele ou que pensasse em fazer uma prece em sua intenção. Entretanto, ele disse ao protetor: quando eu estava lá na escuridão, de vez em quando eu vi uma pequena luz que piscava rapidamente e desaparecia. Passava um tempo, de novo a luz piscava e desaparecia. E então o mentor contou a ele que aquele menino, que anos antes havia roído o pedaço de pão que ele jogara no chão, nunca se esquecera dele. Hoje na Terra era um jovem adulto, um jovem esforçado, havia se casado recentemente com sua primeira namorada e ambos ansiavam em ter um filho.
e pediam em oração. Eles tinham tanto amor que não importava como fosse aquele filho, de que maneira aquele filho viesse. Mesmo que fosse um filho que não fosse perfeito, que tivesse dificuldades, eles o queriam receber. E para a sorte daquele homem tão terrível, essa foi a única porta que se abriu para ele. Ele foi conduzido a uma casa muito humilde, onde o jovem casal terminava de fazer a sua refeição tão simples. E, no quarto, juntos oravam, pedindo a Jesus que os ajudasse a realizar o sonho de serem pai e mãe. Eles prometiam amar o filho que viesse. E em lágrimas copiosas, aquele homem pede que fosse ele a criança a nascer naquele lar tão humilde. Ele, o homem rico da vida anterior, que nada semeara de bom. Dessa vez, ele com certeza, num lar tão simples, mas com um pai e mãe tão amorosos, aprenderia tudo que ainda não sabia. Amar de verdade. Nós precisamos fazer isso, porque não foi por outro motivo que mais uma vez voltamos à Terra. Foi dessa vez para aprender em definitivo a amar. Amamos, sim. Amamos com egoísmo, amamos com vaidade, amamos com interesse, amamos com exclusividade, mas amar renunciando. Amar dizendo, vá, se você não quer mais estar ao meu lado. Amar não importa como a pessoa seja ou em que condições ela surja em nossa existência, aí já é complicado. Por isso, os diretores de presídio no mundo inteiro costumam dizer que as únicas pessoas que nunca desistem de visitar os presos são as mães. Os filhos desistem, as namoradas ou esposas, se a pessoa está ali condenada há muitos anos, desistem. Só as mães, a vida inteira, enquanto vida tiverem, vão visitar religiosamente os filhos encarcerados. Porque há determinados amores que não são, mas parecem maiores do que outros. Imaginem o que sentiu Maria ao ver Jesus pregado na cruz. E Emmanuel dizia que, naquele momento, ela se perguntava: onde estão todos aqueles que meu filho beneficiou? Onde estão todos aqueles que meu filho curou? Onde estão as massas que andavam atrás dele? E Emmanuel dizia a Chico que muitos estavam ali, no meio da multidão, escondidos, chorando, escondidos, sentindo dor ao ver o homem que os beneficiara ali pregado como um ladrão, mas não tinham coragem de se manifestar, não tinham coragem de aparecer e dizer: este homem que vocês estão tirando da terra como um ladrão comum me curou. E por isso, quando Jesus andou pela terra, nos 3 anos em que pregou, até a sombra mais profunda estremeceu, porque sua voz se ouvia nos abismos. Onde houvesse dor, aí estava a palavra de Jesus. Mas, obviamente, nós, que devemos ser a mesma humanidade que estava aqui naquela época, fizemos pouco caso. Inclusive, os espíritos costumam dizer que muitos espíritas que hoje estão na doutrina ouviram da boca do próprio Cristo o sermão da montanha. E não ficamos extasiados à toa. Ali estava um projeto de amor para os séculos, mas não nos comovemos o suficiente
para mudar nossas vidas de verdade. Estamos aqui até hoje, num processo reencarnatório, mais uma vez mergulhados na Terra, começando de novo, amando, sofrendo, sempre na esperança de, enfim, aprender. Meus avós eram espíritas desde a década de 30. E antigamente, quando você chegava à casa espírita e dizia que estava sofrendo, você era quase homenageado. Nossa, que maravilha! Meu irmão, você está, enfim, resgatando seus débitos. A pessoa alucinada. Sofria humilhações, apanhava muitas vezes do marido. Com certeza, tudo isso você tem que passar. Com o passar dos anos, e a minha avó me viveu muito, ela ainda viu todas essas mudanças, os espíritos nos consideraram maduros o suficiente para nos dizer: não, a dor, sim, é uma bênção, mas os eleitos são aqueles que aprendem de verdade com ela. Porque se você não aprender, se você se revoltar ainda mais, que benefício haverá? Quantas vezes conversei com senhoras nas décadas de 70, 80, que iam até a casa espírita contar o drama que viviam em seus casamentos e afirmavam, embora eu ainda desde muito garota argumentasse que sempre havia possibilidade da separação, de que em vidas separadas fossem mais felizes, eu escutei muitas vezes mulheres que diziam: meu marido é uma cruz que eu tenho que carregar. Ora, se você acha que alguém é uma cruz que você tem que carregar, então está tudo errado. Por isso, amor nos ensina. A dor também. Mas há quem se desequilibre de tal maneira por amor que tire a vida do outro, dizendo amar. E há quem sofra de maneira tão equivocada que não aceite a ajuda de ninguém, porque ninguém sabe o sofrimento que ele atravessa. E, portanto, ninguém pode ajudá-lo. São aqueles que se comprazem na infelicidade. E existem muitos. Por isso, quando estivermos juntos novamente e pudermos nos abraçar, nos beijar, pudermos dar gargalhadas, primeiro nós vamos viver homenageando aqueles que partiram, que não estão mais aqui, aqueles que já se foram, vítimas dessa epidemia que deixou o mundo de joelhos e que ainda vai levar outras pessoas. Depois, nós vamos rever nossa existência. Vamos rever as nossas questões familiares. E quanta gente percebeu, estando isolado, junto da família, com toda sinceridade, que o amor que pretextava ter já não era tão grande. Que o neto, que ele julgava tão amoroso, já não tinha gestos tão carinhosos. Houve decepções nesse período de quase 1 ano e meio de isolamento, que todos nós respeitamos e atravessamos. Mais uma vez, isso terminado, quando as casas que um dia o nosso coração escolheu nos acolherem de novo, tornemo-las muito maiores. Vamos levá-las em nosso coração. E onde quer que estejamos, pelos nossos gestos, pelo nosso olhar, as pessoas saberão que vivemos conforme aquilo que acreditamos. Amar nada mais é do que isso. Vinícius de Moraes, há poucos dias, 42 anos que ele morreu. Ele morreu em 1980. Foi um poeta, um homem inteligentíssimo, um músico, um diplomata, casou-se 9 vezes. E ele dizia:
Sempre procuro o amor. Se for preciso, casarei outras vezes. Porque ele era apaixonado, no fundo, pelo amor. Mas ele, quando se despedia das mulheres, ele ia sempre embora. Ele deixava sempre um poema, um bilhete, e elas, embora o choque de terem sido deixadas, se sentiam homenageadas. Porque, certa feita, ele deixou uma esposa, ela foi olhar no travesseiro, ele tinha deixado uma frase: amada, que olhos os seus são cais serenos, cheios de adeus. De outra vez, havia deixado na porta da geladeira, para outra esposa. Ah, o amor! Desejos, beijos, promessas de paraíso. Depois mais beijos, mais abraços, mais promessas. Depois, e depois, amada. Depois dores sem remédio, depois pranto, depois tédio, depois nada. Era assim que ele se despedia. Elas ficavam entre a tristeza absoluta dele ter ido embora e a homenagem que ele fazia quando ia embora. Na verdade, procurar o amor é algo da alma humana. Encontrá-lo não é para todo mundo. Mas quando temos essa felicidade, vamos cultivá-lo de todas as formas. E mais que isso, ampliá-lo. Sou tão feliz com fulano. E da nossa união, quantas coisas extraordinárias aconteceram. Mas vamos tornar isso luz para muito mais gente. E há quem, corajosamente, consiga fazer isso com as próprias dores que atravessa. Por isso, viver amor e dor é para todos nós. Se as almas desencarnadas pudessem se materializar e nos contar suas histórias, provavelmente nos comoveriam até as lágrimas, porque todos tiveram suas lutas também. Entretanto, amanhã trocaremos de lugar. Estaremos nós fora da matéria e eles estarão de novo no corpo. E assim vamos avançando, evoluindo, e embora com histórias diferentes, todos fomos criados, simples e ignorantes, para a beleza e para a perfeição que um dia nós vamos alcançar. Nunca nos esqueçamos disso. Façamos da nossa vida o melhor. O pior nós já fizemos em vidas que se foram. Agora é a hora de refazer em definitivo o nosso destino. Durante a Segunda Grande Guerra, havia a busca de ajudar os soldados a se distraírem. E os atores de Hollywood faziam questão de participar. E eram levados até lá, de helicóptero, se apresentavam num palco improvisado para 100, 150 mil soldados de uma vez, depois voltavam para casa. Havia um humorista maravilhoso que os Estados Unidos adorava, Jimmy Durante. Era um homem feio, narigudo, careca, mas contava piadas como ninguém. E ele era muito popular. E o coronel do exército foi até ele e disse: Jimmy, por favor, vá se apresentar para os soldados. A Segunda Guerra, então, ainda ia enfrentar as suas batalhas mais terríveis. E o coronel sabia muito bem que muitos daqueles soldados não voltariam para casa vivos. E então pediu a ele: vá se apresentar, eu levo você, você fica 10 minutos no palco e eu te trago de volta. E Jimmy Durante disse: olha, eu sou muito ocupado, eu faço tanta coisa, mas tudo bem, se forem 10 minutos eu vou. Jimmy sobe ao palco. Os soldados deliraram quando viram que era ele. Ele disfarçava a careca com um chapéu que usava sempre, o chapéu de palha, e ao final de toda a apresentação ele lançava o chapéu para a plateia. Para surpresa do coronel, que havia deixado o helicóptero ligado, afinal, Jimmy Durante só ia apresentar-se 10 minutos. Passaram-se 10, 20, 30, 40, 50 e Jimmy contando piadas e os soldados delirando, felizes, esqueceram todas as dores. Ali estava o ídolo contando piadas, histórias engraçadas para todos eles. Quando deu 1 hora,
de apresentação, finalmente, Jimmy despediu-se, lançou o chapéu para a plateia e saiu. O coronel, surpreso, já tinha mandado desligar o helicóptero há muito tempo. Chegou até ele e disse: mas Jimmy, você disse que só ia ficar 10 minutos, ficou 1 hora. Por quê? E Jimmy Durante, com os olhos cheios de lágrima, disse: olha através da cortina a primeira fila. E o senhor vai entender por quê. Os soldados não paravam de aplaudi-lo, querendo que ele voltasse ao palco. E o coronel pôde ver, na primeira fila, 2 soldados. Um havia perdido o braço esquerdo, o outro havia perdido o braço direito. Os 2 eram amigos, juntos se sentaram para juntos aplaudir. Cada um só tinha um braço. Sentaram juntos para juntos aplaudir. Sabe o que é amar e combater todas as dores? É nunca deixar que quem quer que seja diga que você é só metade do que você pode ser. Nunca permita, seja quem for. E quando voltarmos às casas espíritas, quando voltarmos a todos os lugares onde pudermos fazer o bem, ensinemos os outros a serem inteiros. Porque Jesus veio à Terra para isso, para nos ensinar a amar a Deus acima de todas as coisas, ao próximo como a nós mesmos, resumindo nessa síntese extraordinária o nosso destino. Que Ele nos guarde, que nos abençoe, que possamos ter muitos outros encontros onde discutamos todos os temas possíveis e imagináveis. Tudo aquilo que tocar a alma humana deve ser discutido, sim, por nós que nos afirmamos enamorados das coisas espirituais. Vivamos conforme aquilo que nós dizemos acreditar e já faremos o suficiente. Que até o nosso próximo encontro, que tenho certeza nos encontrará ainda melhores do que estamos hoje, nós possamos fazer tudo o que for possível para amar, para atravessar nossas dores, sejam quais forem, e, enfim, estarmos inteiros na verdadeira vida um dia, para nunca lamentar o que passou, mas para agradecer as forças do bem, tudo que nos aconteceu. Que Jesus, o amigo de todas as horas, nos guarde hoje e sempre. Somos gratos por termos Maíse para nos compartilhar essas reflexões sobre o amor, sobre a dor, por nos relembrar que temos um Pai infinitamente misericordioso e um irmão que exemplificou, através de seus passos, o verdadeiro amor e sofreu as dores mais terríveis com toda a resignação, lembrando sempre que temos um Pai pronto a nos ajudar, a nos auxiliar sempre que necessário. Neste momento, nós faremos a vibração com a nossa irmã Maria e, em seguida, nossa irmã Ana Rosa fará a prece final.
Convidamos a todos nesse momento para fecharmos os olhos, para fazermos a nossa prece do encerramento da nossa jornada. Pai de infinito amor e bondade, nós te agradecemos por esta oportunidade. Agradecemos o aprendizado da tarde e que nós possamos tirar o aproveitamento necessário para a nossa evolução moral. Através do amor, cheios de amor, para podermos superar toda a dor que possa aparecer em nosso caminho, removendo todas as pedras e sermos assim perseverantes no compromisso que abraçamos antes de reencarnarmos. Agradecemos assim, mais uma vez, a equipe espiritual que está conosco, nos auxiliando sempre, a todos encarnados e desencarnados. Pedimos assim a permissão para encerrarmos a prece de hoje, dando graças a Deus, graças a Jesus, que assim seja, e que a luz, a paz e o amor do amado Mestre Jesus chegue a cada um de nós, que assim seja. Chegamos ao fim da nossa 12ª Jornada Espírita e o tempo voou, não é mesmo? Mas fiquem tranquilos que no ano que vem tem mais. Nossos agradecimentos inicialmente a Deus, ao Mestre Jesus, aos mentores espirituais deste trabalho, a todos os trabalhadores envolvidos, a vocês que acompanharam a gente até aqui nessa tarde de muito aprendizado, de muitas lições, e aos palestrantes Júlio Sena, Ana Talavera e a nossa querida Maíse. Ah, mas espera aí que não acabou ainda não. Olha só o que as crianças da evangelização prepararam para a gente. A música Coração e Pensamento. Que nós possamos sempre fechar os nossos olhos e lembrar, nos momentos mais difíceis, que Jesus está em nosso coração e Ele sempre está a nos dizer que nos ama. Obrigada, que Jesus nos ilumine e nos abençoe hoje e sempre. Assim seja. Pra falar com Deus, pra falar com Deus, tem que rezar. Pra falar com Deus, tem que rezar. Feche os olhos com carinho. Imagine o céu e Jesus dizer: eu amo você. Jesus dizer: eu amo você. Se Jesus dizer: